Boa tarde, meus queridos ouvintes, um forte abraço a todos vocês. E lembramos sempre que tudo que vem de Deus é sempre muito perfeito. Por isso, sejamos agradecidos a Ele por todas as vezes que vencemos os obstáculos na nossa vida, né? Principalmente nossas fraquezas. Estamos no mês de fevereiro, hoje é 4 de fevereiro de 2022, e peçamos a Deus assim uma nova oportunidade, que esse mês seja assim cheio de possibilidades. Somos humanos e por isso limitados. Estamos sempre, meus irmãos, em processo de libertação. Sejam bem-vindos. Você está na Rádio JC Guaçucê e esse é o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Peçamos a Deus força, sabedoria para todos os dias cumprirmos a vontade dele. E convido você, meu querido ouvinte, a participar conosco até às 15 horas. Ligue no 088-981-351790, deixando aqui o seu recado. Mande o seu link para um amigo. Vamos juntos caminhar em busca desse reino de Deus, que esse reino que ele preparou com tanto amor para todos nós, né? Hoje no nosso programa nós temos como tema as bases da moral católica. Então, iniciemos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fique agora com o irmão José dando continuidade ao programa. Boa tarde, José, e seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema as bases da moral católica. Como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas e o Catecismo da Igreja Católica. O que nos fala o Catecismo da Igreja Católica? No seu parágrafo 1950, que tem como tema a lei moral, nos diz o seguinte: a lei moral é obra da sabedoria divina. Pode-se definir a lei moral no sentido bíblico como uma instrução paterna, uma pedagogia divina. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de comportamento que levam à felicidade prometida. Proscreve os caminhos do mal e que desviam de Deus e de seu amor. É, ao mesmo tempo, firme em seus preceitos e amorosa em suas promessas. Parágrafo 1951. A lei é uma regra de comportamento promulgada pela autoridade competente em vista do bem comum. A lei moral supõe a ordem racional estabelecida entre as criaturas para seu bem e em vista de seu fim, pelo poder, pela sabedoria e pela bondade do Criador. Toda lei encontra na lei eterna sua verdade primeira e última. A lei é revelada e estabelecida pela razão como uma participação na providência do Deus vivo, Criador e Redentor de todos. A esta ordenação da razão dá-se o nome de lei. Apenas o homem, entre todos os seres vivos, pode gloriar-se de ter sido digno de receber de Deus uma lei. Animal dotado de razão, capaz de entendimento e discernimento, regulará sua conduta, dispondo de liberdade e de razão, na submissão àquele que tudo lhe confiou. Então, meus amados irmãos, aí nós já vemos que a lei dos homens deve ser baseada na lei divina, na lei que o Criador estabeleceu para todas as coisas. Parágrafo 1952. As expressões da lei moral variam muito e todas se acham coordenadas entre si. A lei eterna, fonte em Deus,
de todas as leis, a lei natural, a lei revelada, compreendendo a lei antiga e a nova lei, ou lei evangélica, enfim, as leis civis e eclesiásticas. No seu parágrafo 1961, que tem como tema a lei antiga, Deus, nosso Criador e nosso Redentor, escolheu para si Israel como seu povo e lhe revelou sua lei, preparando assim a vinda de Cristo. A lei de Moisés exprime diversas verdades naturalmente acessíveis à razão. Estas se acham declaradas e autenticadas no interior da aliança da salvação. Parágrafo 1962. A lei antiga é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais estão resumidas nos 10 mandamentos. Os preceitos do Decálogo assentam as bases da vocação do homem, feito à imagem de Deus. Proíbem aquilo que é contrário ao amor de Deus e do próximo e prescrevem o que lhe é essencial. O Decálogo é uma luz oferecida à consciência de todo homem para lhe manifestar o chamamento e os caminhos de Deus e protegê-lo do mal. Parágrafo 1965. A nova lei ou lei evangélica. A nova lei ou lei evangélica é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. Ela é a obra do Cristo e se exprime particularmente no Sermão da Montanha. É também obra do Espírito Santo e por ele vem a ser a lei interior da caridade. Concluirei com a casa de Israel uma nova aliança. Colocarei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus capítulo 8, versículos de 8 a 10. Parágrafo 1966. A nova lei é a graça do Espírito Santo, dada aos fiéis pela fé em Cristo, é operante pela caridade, serve-se do sermão do Senhor para nos ensinar o que é preciso fazer e dos sacramentos para nos comunicar a graça de fazê-lo. Aquele que quiser meditar com piedade e perspicácia o sermão que nosso Senhor pronunciou no monte, tal como o lemos no Evangelho de São Mateus, aí encontrará, sem sombra de dúvida, a carta magna da vida cristã. Este sermão contém todos os preceitos apropriados para guiar a vida cristã. Parágrafo 1967. A lei evangélica dá pleno cumprimento à lei antiga, afina, ultrapassa e aperfeiçoa. Nas bem-aventuranças, ela realiza plenamente as promessas divinas, elevando-as e ordenando-as ao reino dos céus. Dirige-se àqueles que se mostram dispostos, aflitos, os de coração puro. Dirigem-se àqueles que se mostram dispostos a acolher com fé esta esperança nova, os pobres, os humildes, os aflitos, os de coração puro, os perseguidos por causa de Cristo, traçando assim os surpreendentes caminhos do reino. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos que Deus, desde o início, foi nos preparando para a lei evangélica, para a vinda do seu Cristo, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Primeiro nos deu a lei natural, a lei da criação. Depois, ao escolher Israel, nos deu a antiga lei, nos deu os 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei.
e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo fez a completude de toda a lei, aperfeiçoando-a no próprio ensinamento do Senhor no Sermão da Montanha. Então, a moral católica é a base do comportamento do cristão, segundo a fé que ele professa, recebida de Cristo e dos apóstolos. No Sermão da Montanha, Jesus estabeleceu a constituição do reino de Deus e em tudo o Evangelho nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. Para quem vive pela fé, a moral cristã não é uma cadeia, antes um caminho de vida plena e de felicidade. Deus não nos teria deixado um código de moral se isto não fosse imprescindível para sermos felizes. As leis morais podem ser comparadas às setas de trânsito que guiam os motoristas, especialmente em estradas perigosas de muitas curvas, neblinas e lombadas. Se o motorista as desrespeitar, poderá pagar com a própria vida e com as dos outros. Mas para crer nisto e viver com alegria a moral, é preciso ter fé, acreditar em Deus e no seu amor por nós e acreditar na Igreja Católica como porta-voz de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós vemos que para viver com alegria a moral católica, a moral cristã, é preciso ter fé e acreditar realmente no amor de Deus para conosco. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos católicos, que dizem acreditar em Deus, mas não querem viver segundo as leis de Deus. Querem simplesmente adaptar a lei de Deus à sua vontade. E é preciso, meus amados irmãos, seguir o que Jesus nos ensina, a lei que Deus nos deixou, os 10 mandamentos. Né? Os 3 primeiros mandamentos diz respeito à nossa relação com Deus e os outros a nossa relação consigo mesmo e com os demais seres humanos. Então, Cristo nos fala pelo Evangelho e pela Igreja. Ele a instituiu sobre Pedro e os apóstolos para ser a nossa mãe, guia e mestra. Jesus disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, versículo 16. Cristo concedeu à Igreja parte da sua infalibilidade em matéria de doutrina, fé e moral, porque isto é necessário para a nossa salvação, e instituiu a Igreja para nos levar à salvação. Por isso, Cristo não pode deixar que a Igreja erre em coisas essenciais à nossa salvação. O Concílio Vaticano II disse que a Igreja é o sacramento universal da salvação, Lumen Gentium, parágrafo 4. É por ela que Jesus continua a salvar os homens de todos os tempos e lugares através dos sacramentos e da verdade que ensina. São Paulo disse a São Timóteo que a Igreja é a coluna e o fundamento, alicerce da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Essa verdade que salva, Deus confiou à Igreja para guardar cuidadosamente, e ela faz isso há 20 séculos. Enfrentou muitas heresias e cismas, muitas críticas dos homens e mulheres sem fé, especialmente em nossos dias, mas a Igreja não nos trai Jesus Cristo. Cristo está permanentemente na Igreja. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus capítulo 28, versículo 20.
e ela sabe que, embora os seus filhos sejam pecadores, ela não pode errar o caminho da salvação e da verdade. Na última ceia, o Senhor prometeu à igreja, Cristo e os apóstolos, no cenáculo, que ela conheceria a verdade plena. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Ao longo dos 20 séculos, nesses mais de 20 séculos, o Espírito Santo foi ensinando à Igreja esta verdade através dos santos, dos papas, dos santos padres. Se Cristo não concedesse à Igreja a infalibilidade em termos de doutrina, fé e moral, de nada valeria ter-lhe confiado o Evangelho, pois os homens o interpretam de muitas maneiras diferentes e criaram muitas outras igrejas sem o seu consentimento para aplicarem a verdade conforme o seu entendimento e não conforme o entendimento da igreja deixada por Cristo. A multiplicação das milhares de igrejas cristãs e de seitas é a consequência do esfacelamento da única verdade que Jesus confiou ao sagrado magistério da Igreja, Papa e bispos em comunhão com ele, para guardar e ensinar a todos os povos. Além de confiar à Igreja a verdade eterna, Cristo lhe garantiu a vitória contra todos os seus inimigos. Disse a Pedro: as portas do inferno jamais a vencerão. Mateus capítulo 16, versículo 17. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que quando o homem tenta adaptar a lei de Deus à sua verdade, ele foge do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, dado aos apóstolos. Então, ele concedeu a infalibilidade à igreja em termos de fé e moral. Então, a igreja não pode errar ao tratar da nossa salvação e ensina toda a verdade, embora hoje em dia muitos padres não tenham a coragem de causar-lhe o inconveniente de dizer a verdade, dizer que a grama é verde hoje em dia parece muito errado. E os próprios cristãos católicos, que se dizem católicos, muitas vezes, eles partem para a ignorância, não compreendendo, não entendendo e criticando muitas vezes os padres. Mas aqueles que desejam, que têm sede de Deus e que desejam conhecer a verdade, buscam. E é muitas vezes nessa busca que precisam sair de suas paróquias e ir para outros lugares para ouvir aquele pregador que tem a coragem de ensinar o que Jesus já ensinou. Simplesmente dizer toda a verdade e apontar o caminho da verdade, o caminho que nos leva à salvação. Então, além de confiar à igreja a verdade eterna, Cristo lhe garantiu a vitória contra todos os seus inimigos. Então, já se passaram muito tempo, 20 séculos. Então, Tertuliano, um dos escritores da igreja do terceiro século, escreveu ao imperador romano da época que perseguia os cristãos, dizendo que não adiantava persegui-los e matá-los, porque o sangue dos mártires seria semente de novos cristãos. Então, o Império Romano, nazismo, comunismo, fascismo, ateísmo, e a igreja continua mais firme e forte do que nunca. Quanto mais é perseguida, mais se fortalece. Quanto mais apanha, mais corajosa fica.
E isto, meus amados irmãos, não é na totalidade de todas aquelas pessoas que se dizem cristãos católicos, mas a igreja fiel, aquela que procura viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, essa sim continua firme e forte na busca para viver toda a verdade, para viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Império Romano desabou, o comunismo sucumbiu. O comunismo, segundo a sua doutrina, aquela parte histórica que nós conhecemos, aquela parte teórica, aquela parte ideológica, mas a parte prática, a vivência, hoje em dia ainda é muito viva e muitos não se dão conta de que vivem o comunismo em suas ações e em seus pensamentos. O nazismo acabou, mas a igreja continua firme. O mundo chama hoje a Igreja Católica de obscurantista, retrógrada, por ela ser fiel a Jesus, mas ela não se curva diante do pecado do mundo moderno, da mesma forma que não se curvou diante dos carrascos dos seus mártires. A Igreja não busca a glória dos homens, mas somente a glória de Deus. Por isso não se intimida e não desanima diante das ameaças dos infiéis. Ainda que ela fique sozinha, não negará a verdade do seu Senhor. A moral católica não muda ao saber da vontade dos homens e nem com o passar do tempo, porque a verdade não muda, seja ela qual for. O teorema de Pitágoras e o princípio do empuxo de Arquimedes são os mesmos que esses gregos descobriram vários séculos antes de Cristo. A verdade que foi revogada nunca foi verdade, pois a verdade de fato não pode mudar. Cristo não nos deixou uma moral transitória, passageira, provisória. Não, ele nos deixou uma verdade eterna. Ele mesmo é a verdade. Então, Cristo é toda a verdade. Cristo é o nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, e agora vamos ver alguns pontos básicos da moral católica. A Igreja valoriza a ciência em todas as suas áreas, mas não se cansa de afirmar que nem tudo que é possível a ciência e a tecnologia realizarem é ético e moral. O parâmetro de discernimento da Igreja é a lei natural que Deus colocou de forma permanente e universal nos corações e nas consciências das pessoas. Para a Igreja, o que não é natural não é moral e deve ser evitado, especialmente quando a dignidade da vida humana está em jogo. A Igreja levanta a voz em nome de Deus para dizer ao homem que tenha prudência. O Catecismo da Igreja afirma no parágrafo 2294 que é ilusório reivindicar a naturalidade moral da pesquisa científica e de suas aplicações. A Igreja sempre estimulou os estudiosos a procurarem pela ciência ajudar a vida do homem na Terra. Mas o cristianismo tem uma escala de valores onde o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, ocupa um lugar especial, não podendo ser equiparado em dignidade a nenhum outro ser vivo. Assim, os resultados das ciências devem servir ao homem e respeitar a sua dignidade. Assim, a Igreja defende que a vida humana é um dom de Deus sobre o qual o cientista não tem domínio absoluto.
Ela deve nascer e desenvolver-se não em laboratório, mas como fruto de recursos técnicos, mas como fruto direto do relacionamento pessoal entre esposo e esposa. O emprego da ciência contra o homem tem sua causa no abandono de Deus. Michel Foucault, conhecido filósofo, observa que a morte de Deus gera a morte do homem. Em nossos dias, não é tanto a ausência ou a morte de Deus que é afirmada, mas o fim do homem. Descobre-se então que a morte de Deus e o último homem estão estreitamente ligados. Então, meus amados irmãos, é exatamente isso que o comunismo quer: matar Deus no coração do homem. E quando o homem perde essa ligação com o Pai, com o Criador, com nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele perde o sentido da vida e por isso muitos atentam contra a própria vida, porque não veem mais sentido. Uns perderam tudo e entram em depressão e atentam contra a vida, outros têm tudo materialmente falando, mas não encontram sentido para a sua vida e aí dão fim à dor, tirando a sua própria vida. Então, Deus é necessário para o homem e não o homem necessário para Deus. Infelizmente, hoje nós vemos uma grande inversão de valores e, mais uma vez, se faz necessário conhecer a doutrina da igreja, conhecer os mandamentos e, principalmente, se esforçar, buscar viver os mandamentos da lei de Deus no nosso dia a dia. O filósofo romano Cícero já dizia em sua República que existe, sem dúvida, uma verdadeira lei, é a reta razão, conforme a natureza difundida em todos os homens. Ela é imutável e eterna. Suas ordens chamam ao dever, suas proibições afastam do pecado. É um sacrilégio substituí-la por uma lei contrária. É proibido não aplicar uma de suas disposições. Quanto a abrogá-la inteiramente, ninguém tem a possibilidade de fazê-lo. A Igreja não tem dúvida em que afirma a lei natural é imutável, permanece através da história. As regras que a exprimem são substancialmente sempre válidas. Ela é uma base necessária para a edificação das regras morais e para a lei civil. Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 1979. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí uma das bases da lei da nossa moral católica. Então, a igreja valoriza a ciência e não o contrário, meus amados irmãos. Então, o desejo do progresso da ciência parece às vezes insaciável a alguns homens e mulheres de hoje. Em parte, o orgulho humano, o desejo de ser Prometeu, um rival de Deus, está na base de muitas tentativas da ciência sem compromisso com a consciência moral. A ciência e a técnica não são fins, são meios para engrandecer o homem, para que ele viva melhor. Mas a ciência e a técnica não podem servir ao orgulho ou deleite do pesquisador, ou mesmo ser fonte de enriquecimento em prejuízo para a dignidade do homem. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí mais uma vez que a igreja, a lei de Deus, já nos aponta que a ciência deve ser um meio e não um fim de lucro insaciável de alguns seres humanos que não têm medida para o ter.
Então, a inseminação artificial, com base na instrução Donovite de 1983 da Congregação da Fé, o catecismo ensina que as técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Essas técnicas de inseminação e fecundação artificiais heterológicas lesam o direito da criança de nascer de um pai e de uma mãe, conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente através do outro. Praticadas entre o casal, essas técnicas de inseminação e fecundação artificiais homólogas são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam o ato sexual do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra. Então, meus amados irmãos, aí, embora pareça muitas vezes dolorosa esta aplicação da moral quanto à inseminação artificial, que muitos casais tentam e não conseguem engravidar e buscam a ciência, então, por não conhecer que a Igreja Católica já fala disso. Então, foge àquela lei natural, a lei de Deus, onde ele diz: crescei e multiplicai. Então, a pesquisa científica, a Igreja em todos os tempos sempre foi a favor do desenvolvimento da ciência e sempre foi a sua grande promotora. As experiências científicas, médicas ou psicológicas em pessoas ou grupos humanos podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. Parágrafo 2292 do Catecismo da Igreja Católica. A pesquisa científica de base, como a pesquisa aplicada, constituem uma expressão significativa do domínio do homem sobre a criação. A ciência e a técnica são recursos preciosos que são colocados a serviço do homem e promovem o desenvolvimento integral em benefício de todos. Contudo, não podem indicar sozinhas o sentido da existência e do progresso humano. A ciência e a técnica estão ordenadas para o homem, do qual provém a sua origem e crescimento. Portanto, encontram na pessoa e em seus valores morais a indicação de sua finalidade e a consciência de seus limites. Parágrafo 2293 do Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, nós encontramos aqui um ensinamento sólido do Catecismo da Igreja Católica. Então, o controle da natalidade, contracepção, método natural. Com base na encíclica do Papa Paulo VI, a Igreja ensina que a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade, baseados na autoobservação e nos recursos aos períodos infecundos, estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam os corpos dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, é intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponham como fim ou como meio tornar possível a procriação. O Concílio Vaticano II se debruçou sobre o assunto e ensinou o seguinte: por razões justas,
os esposos podem querer escapar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. A moralidade da maneira de agir, quando se trata de harmonizar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida, não depende apenas da intenção sincera e da reta apreciação dos motivos, mas deve ser determinada segundo critérios objetivos tirados da natureza da pessoa e de seus atos. Critérios esses que respeitam o sentido integral da doação mútua e da procriação humana no contexto do verdadeiro amor. Tudo isso é impossível se a virtude da castidade conjugal não for cultivada com sinceridade. A Humane Vitae conclui que, salvaguardando esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriativo, o ato sexual conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro, a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. O Catecismo diz que a regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis, por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. Então, meus amados irmãos, quando o casal recorre, por exemplo, à cirurgia para que o homem não possa gerar filhos e a mulher também não, né? Então, este ato vai contra a moral cristã. Também o uso da camisinha. E como é que se evita? Por meio da observação do ciclo fértil da mulher, do ciclo menstrual. E aí o casal decide fazer e praticar o ato sexual com amor responsável no que tange à paternidade e à maternidade, a geração dos filhos. Infelizmente, muito se distanciou deste princípio da moral cristã. A eutanásia. Então, aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de um respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levarem uma vida tão normal quanto possível. Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos cair na tentação de pensar que estamos abreviando o sofrimento daquela pessoa amada que passa por momentos difíceis de saúde, né? Doentes, acamados, ou, como muitos dizem, vegetando numa cama de hospital, mas que nós não temos o direito de tirar a vida, ou seja, não estamos praticando um ato de misericórdia, mas sim um assassinato. É isso que nos ensina e que nos mostra a moral católica. O embrião humano. Então, por que a igreja é contra a inseminação artificial? Porque a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. E o que acontece é que eles descartam os embriões que não são mais utilizados. Então, vai contra a lei da igreja, a lei de Cristo, porque a igreja entende que a vida começa no ato da concepção, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, ali já acontece a vida e eles descartam aqueles que não são mais utilizáveis.
Então, a esterilidade, as pesquisas que visam a diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sob a condição de serem colocadas a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis e de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Ou seja, quando a questão é de vida ou morte, a igreja entende que aí sim, nessas questões onde põe em risco a, a vida do outro, pode-se realmente fazer algo. Homossexualidade. Ensina o catecismo que a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 29, Romanos capítulo 1, versículos de 24 a 27, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Então, a igreja, o ensinamento de Deus por meio da Sagrada Escritura, diz exatamente isso, que a prática, não a pessoa, mas a prática do ato homossexual é contrário à moral cristã católica e, infelizmente, hoje muitas pessoas tentam criminalizar o ensinamento da verdade. A masturbação, então, na linha de uma tradição constante, tanto ao magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmam sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado, qualquer que seja o motivo ou uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação exigida pela ordem moral que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Então, meus amados irmãos, aqui são alguns pontos, né? Infelizmente não dá para tratar todas as bases da moral católica, mas simplesmente apresentar alguns pontos que possam elucidar o nosso conhecimento quanto à nossa doutrina. Então, hoje, sábado, 4 de fevereiro, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, o Evangelho hoje, o evangelista Marcos, vem falar que Jesus teve compaixão e ensinou-lhe muitas coisas.
quando viu aquela multidão sedenta pela verdade, sedenta pelo ensinamento da lei de Deus. E hoje não é diferente. Muitas vezes nós buscamos este ensinamento fora de nossas paróquias ou com aquele pregador que ainda tem coragem de ensinar e de falar toda a verdade. Então, com relação ao sexto mandamento, né, da castidade, que vem nos falar justamente da castidade, o jovem, seja o rapaz ou a moça, deve evitar o ato sexual antes do casamento, em virtude deste preceito da lei de Deus. E durante o matrimônio, o casamento, também os esposos devem manter a castidade, ou seja, uma relação afetiva sadia, saudável, apenas com os esposos, e tantos outros ensinamentos, meus amados irmãos, que nós encontramos na doutrina e que a maioria de nós cristãos desconhecem esta verdade, este ensinamento, porque nos acostumamos a ouvir aquela pregação, aquele ensinamento que massageia o nosso ego, ao invés de chamar a nossa atenção para a verdade de fé, para o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós rezemos, meus amados irmãos, esta Ave Maria, pedindo ao Espírito Santo que dê força e coragem para os nossos bispos, para o Papa Francisco, para os nossos párocos, para que eles tenham a coragem de falar a verdade do Evangelho, de anunciar e denunciar o erro, anunciar o Evangelho e denunciar o erro da nossa conduta humana, apontando assim o caminho da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Eu quero expressar minha gratidão, meu querido ouvinte, por vocês estarem conosco nessa caminhada em busca ao reino de Deus. Que nunca nos falte a fé e a esperança. E que Deus possa estar com vocês todos os dias. Chegamos ao final do programa de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido mais sobre a nossa igreja. E lembrando que vocês podem mandar sugestões de tema para o nosso programa. O que você quer aprender sobre a nossa igreja? É só discar no 088-981-351790, que também é o nosso WhatsApp. E estaremos assim com todo carinho atendendo ao seu pedido. Um forte abraço, um ótimo final de semana para todos vocês. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continue em sintonia, porque está chegando o Padre Reginaldo Manzotti e a hora da misericórdia. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.